Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar de Theta Healing. É uma terapia que acessa o que nós temos de mais sutil. E é muito interessante porque ela trabalha as nossas crenças. Então, é muito importante porque todos nós, de alguma forma, temos crenças positivas e limitantes. Então, quando a gente nasce, nós somos um papel em branco. E as primeiras pessoas que a gente vê são nossos pais. E a partir do que a gente vê, ouve e sente, nós nos constituímos. Então, na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, a gente vai se constituindo com tudo isso. Então, nós olhamos para os nossos pais e aquilo que eles nos mostram, nos falam, é uma verdade absoluta para nós, né? Na nossa primeira infância, na nossa constituição, é uma verdade absoluta. Depois a gente passa por outro processo, fecha a nossa cognição e a gente vai lá para a pré-adolescência, adolescência e a forma adulta. Aí a gente começa a contestar tudo aquilo que nos constituiu. Eu sempre uso uma analogia de dizer assim que a nossa primeira infância a gente é como um computador sem antivírus. Só vai baixando programinha, pai, mãe, igreja, escola, né? E depois quando fecha a nossa cognição, esses programinhas começam a rodar. E às vezes eles não rodam muito bem, né? E aí que começam os conflitos e vai pela vida toda. Então, o Theta Healing, ele acessa as nossas memórias sutis e ele consegue identificar as nossas crenças, que são essas constituições que a gente traz lá da nossa infância, né? E podem ser crenças, nós temos crenças positivas sobre muitas coisas, mas crenças que nos limitam. E nem sempre a gente para perguntar assim, por que eu acho que isso é uma verdade? Né? A gente vai fazendo meio que no automático e às vezes não funciona bem na nossa vida e a gente tá levando do jeito que dá. Então, chega um determinado momento que você pode sim perceber que uma crença está te atrapalhando, está te travando e você pode buscar a ajuda da terapia. E uma delas é o Theta Healing. Como diz o nome já, Theta, nós saímos do estado de vigília, que é esse estado de estar acordado, e nós vamos para um estado entre estar em estado de vigília e dormindo. E ali a gente acessa as memórias, as crenças e testa essas crenças. Então é bastante interessante. Só para entrar um pouquinho aqui, mas quem vai falar mais sobre isso pra gente é a Solange Soares da Silva. Ela que é terapeuta avançada de Theta Healing, né? Fez o Dealing de Theta Healing. E também, se der tempo, ela vai trazer pra gente aí uma nova técnica, que é o PAD, o Padrão Angelical do Eu. A gente sabe que todos nós temos um anjo da guarda e quanto mais a gente está com ele, ele também está conosco, né? Então, se der um tempinho, a gente vai falar um pouquinho disso no final, mas a princípio, ela vai estar nos falando sobre Theta Healing. Lembrando, pessoal, que quem não conseguir assistir essa live, ela vai ficar gravada por 24 horas e depois ela vai para o meu canal do YouTube. Então, aproveite para se inscrever, Marisa Barcelli. Além das lives, você vai encontrar outros conteúdos lá. Então, seja muito bem-vindo também ao canal do YouTube. Então, eu vou chamar aqui para a sala a Solange. Ela vai estar nos falando como surgiu o Theta Healing, né? Um pouquinho da história. Depois ela vai trazer efetivamente para você que nunca ouviu falar de Theta Healing ou já ouviu, mas não sabe como efetivamente é uma sessão. E depois também ela vai nos trazer para que serve o Theta Healing e um caso que seja bastante interessante que ela já tenha atendido. E depois a gente abre para as perguntas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aqui no final da live ou também depois no direct da Solange. Então, fiquem bem à vontade, essa vai ser a nossa dinâmica. E agora a gente chama para a sala ela, que vai nos falar mais sobre Theta Healing. Então,
aqui na sala. E essa técnica, pessoal, é muito interessante porque ela vai profundamente nas nossas crenças. Muitas vezes nós acreditamos que nós não temos crenças, né? Mas ela busca e encontra as nossas crenças e consegue diluir de alguma forma ou mudá-las, né? Então vamos ver aqui. Solange, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Uhum. Oi. Vamos ver aqui. Oi, Solange. Não estou conseguindo aqui. Vamos ver. Só aceitar. Ah, ela não está conseguindo participar. Está acontecendo alguma coisa aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu acessar aqui para ver o que está acontecendo. Uhum. Só um instantinho. Vamos lá. Oi, Solange. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se está acontecendo aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Opa, agora sim, né? As tecnologias são ótimas, mas às vezes nem sempre, né? Conseguimos, vamos ver, problemas técnicos. Uhum. Vamos ver aqui. Opa, agora sim. Agora apareceu a Solange, né? Boa noite, Solange. Boa noite, Marisa, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu acho que é porque pelo computador eu não estava conseguindo entrar, e aí eu acessei pelo celular. Ótimo. O importante é que deu certo, né? Eu estava dizendo assim, as tecnologias são boas, mas quando dá uma travadinha, a gente dá uma travadinha junto, mas dá tudo certo. O importante é que você está aqui. Então, já estavam falando um pouquinho sobre o Theta Healing, né? Mas eu não sou especialista nisso. Então, agora eu passo a palavra para você, para nos falar aí como que surgiu essa técnica, para que ela é utilizada, né? Eu sei que principalmente para a busca de crenças e para diluir essas crenças dentro de nós. E depois você conta para nós, assim, para quem nunca ouviu falar sobre Theta Healing ou já ouviu falar, como é efetivamente uma sessão. E depois a gente quer saber aí um case de sucesso que você tenha tido. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, o Theta Healing é uma técnica que foi desenvolvida pela Havaiana em 1995. Por que que ela surgiu? Porque ela tinha uma doença, ela tinha um câncer no fêmur. E os médicos queriam amputar a perna dela, que não tinha cura. Ela tinha feito vários exames em vários médicos e todos falavam que ela tinha que amputar a perna. E ela não aceitava amputar a perna. Aí ela começou, e ela já trabalhava com o Theta Healing, sem, tipo assim, ela fazia meditações, leitura intuitiva nas pessoas. E ela sempre pedia para o Criador que se ela conseguia fazer essas leituras, por que que ela não conseguia curar a perna dela? E o Criador falando que ela tinha a resposta. E ela não acreditava. Como a gente não acredita, né? Muitas A vezes, gente pede e acaba não acreditando, né? sim. E ele sempre falava, ela pedia, ele falava que ela já tinha a resposta. E foi com o tempo, ela foi estudando, estudando, estudando. Hoje, ela é professora, essa técnica está no mercado já, que ela que
idealizou a técnica, né? Registrou tudo certinho. Está há mais de 150 países e milhões de pessoas utilizando, porque é uma efetividade muito grande. Ela transforma a vida da gente. Ela é uma técnica que cura as crenças limitantes que a gente tem, que vem dos antepassados. Sim. E a técnica, ela cuida 7 vidas para trás e 7 vidas para frente. Então, você trava ela ali. Ninguém mais vai ter essa crença. Na realidade, crença todo mundo tem. Todo momento a gente cria uma nova. Então, nunca vai acabar a crença, né? Sempre você cria uma nova. Sim. Sim, em situações diferentes da vida da gente vão trazendo novas crenças, né? Mas eu até estava comentando, as nossas crenças também são criadas na nossa primeira infância, que é onde a gente não tem esse controle para entender o que realmente faz sentido ou não, né? Tem muitas crenças, por exemplo, que a gente trouxe da infância, que nos limitam com relação a dinheiro. A gente ouvia assim: você acha que dinheiro nasce em árvore? Ou então, é mais, que é uma passagem bíblica que a gente ouviu na igreja, né? Que dizia assim: é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que isso significa? Se eu ficar rico, eu não posso ser salvo, né? E Deus é um valor muito forte para nós. Então, isso acaba criando um conflito quando a gente passa a entender que dinheiro é importante também. E aí a gente passa a ter uma crença muito forte sobre enriquecer, que nos trava inconscientemente, né? E aí o Theta Healing pode atuar sobre essa crença também, né, Solange? Isso, a gente tira as crenças negativas e automaticamente já coloca crenças positivas. Que você pode ter dinheiro, sim. Sim. Que não é o dinheiro que não vai te levar para o céu. Sim, lógico, né? Hoje, a gente tem muitas ferramentas para isso. Outra crença também que é profissão. Porque antigamente, tudo você falava. Antigamente não, até hoje. Você fala, não faça isso, não sobe nisso, isso não vai dar certo para criança. Sempre o não, 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 não. Quando a pessoa cresce, o que acontece? Trava. Não consegue terminar uma faculdade direito. Limita, né? Limita, porque o não que você levou a vida inteira, quando era criança, não atua sobre você. O adulto, ele trava. O inconsciente vai buscando, né? Você tenta fazer alguma coisa, o inconsciente busca lá. Ah, isso eu não posso fazer. Isso não vai dar certo. Fica aquela vozinha, sempre falando, não faça isso. Isso está errado. Isso a gente consegue trabalhar no Theta Healing. Para tirar isso da pessoa. E é bem interessante, né? Porque crença significa no que você acredita, né? E isso te move. No que você acredita. Você acredita que você é capaz? Então você vai ser. Agora, se você acredita que você não é capaz, vai dificultar um pouquinho mais, né? Então, muitas das nossas crenças nos limitam muito na vida, né? Isso é muito importante. Legal. Totalmente. A gente tem muitas crenças que, até um ponto, elas servem pra gente, porque senão a gente não estaria até aqui, né? Mas chega um ponto que você tem que tirar elas, porque elas já estão te fazendo mal. As limitantes, né? As limitantes. Não, as limitantes. As que estão já te fazendo mal mesmo, que a partir daquele momento, nada vai para frente. Então, você remove elas para você fluir a sua vida. Isso mesmo. Muito a técnica é maravilhosa, né? É uma pessoa que até, tipo assim, entrar nesse mundo, você não sai mais. E tem várias etapas, né? Porque é o básico, que você aprende muita coisa. O avançado, que o avançado você aprende a falar com os anjos, com os nossos anjos, né? Sim. Então, tipo assim, cada passo que você vai dando, vai aumentando a sua vontade de estudar, de querer saber mais sobre a técnica.
Sim, e assim, é muito interessante, né? Eu li o livro dela e achei maravilhoso, porque a gente sabe que a nossa cura, nós nos adoecemos e nós, o nosso corpo, a nossa mente tem a capacidade de nos curar. E as Sim. terapias fazem isso, né? Elas trazem para nós uma clareza para que nós encontremos o caminho da cura. Então, Uhum. ela se curou através do Theta Healing. Por isso que ele está, né, muito difundido no mundo. Aqui no Brasil não é tão conhecido ainda, porque ainda existem umas crenças, né, que limitam Então, as pessoas a respeito das terapias. Quando se fala de anjos, né, também existe uma questão religiosa por trás disso. uhum. E a gente quer separar aqui. Eu sempre digo que espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né? E os anjos são sim uma energia que está conosco, os nossos guardiões. Então existem crenças a respeito disso. Mas o que a Sim, gente faz aqui também é tentar divulgar e mostrar através de exemplos concretos que estão em livros, né? Que sim, é possível se curar através de terapias como o Theta Healing, né? sim. E, tipo assim, vai muito de você, né? Porque até no livro ela fala que muita gente que ela tentava curar ia lá, mas não queria ser curado. Queria aliviar, mas não ser curado. Porque tinha segundas intenções. Então depende muito de você, se você quer realmente a cura. Sim, Se você quer melhorar do que está acontecendo. Você quer evoluir. Então depende muito da gente, não sim. da técnica, né? Porque a técnica te ajuda a te movimentar, mas você está disposto? É muito importante, né? Muito importante. Sim. E assim, Solange, a maioria das pessoas te procuram por qual motivo para você estar atuando com o Theta Healing nas questões delas? O que assim você mais recebe e trabalha? Trauma, medo, Uhum, profissão. uhum, E, tipo assim, hoje, quando a pessoa já chega para mim, porque é uma conexão, né? sem Então, dúvida. a gente já trabalha com ela, tipo assim, qual que é? Ah, eu quero curar a minha mãe. Não, né? A gente cura quem veio aqui, Sim. quem está Uhum, aqui. É você. Então, é muita gente procurando. E daí a gente conversar, explica tudo. Aí ela fala, realmente, eu tinha muito medo do quê? Um trauma da infância, ou até abuso, muito abuso. sim, sim. Atua muito forte sobre nós, né? A partir de um abuso, muitas crenças sobre homem, sobre sexualidade, sobre você se sentir culpado, elas atuam sobre nós, né? Sim, Com certeza, sem dúvida nenhuma, atrapalha muito a nossa vida, né? totalmente, né? Você Uhum. trava, né? Sim, Você, sim, muito você entra aspecto. num precipício. Tudo para você é preto e branco. A vida Sim, não tem mais sentido enquanto você não consegue buscar ajuda realmente. E a busca da ajuda é difícil. Você querer a busca da ajuda, aceitar que você precisa de uma ajuda, é, sem é dúvida. bem difícil. Sim. E Solange, para quem não conhece a terapia, conta para nós como que funciona, como que acontece uma sessão de Theta Healing, do começo ao fim. Para quem está assistindo aqui, nunca ouviu falar, para que essa pessoa tenha uma ideia de como que é essa sessão. Começando, ela chega, a gente já começa a conversar, ver qual que é o assunto, né? O que que ela Sim. quer trabalhar. Uhum. Vamos conversando um pouco, já coloco ela em teta, Explica já para nós, explica para nós, né? Eu sei o que é teta, mas para a maioria das pessoas que estão aqui, como é colocar em teta? eu peço para a pessoa fechar os olhos, descruzar o corpo,
fechar os olhos, ela fica sentada, tá? Ela pode ficar sentada tranquilamente, só que com o corpo todo descruzado. Sentadinha, com as perninhas no chão, os pés no chão. Por quê? Porque a gente leva ela para a terra, é uma luz que desce, limpa, purifica e sobe de novo, por todo o corpo. Sai na cabeça com uma bola de luz. Nessa bola de luz, eu coloco a consciência da pessoa lá dentro. E daí ela sobe. E a gente vai subindo. Pelos 7 planos. 7 leis, né? Chegou lá em cima, a gente passa por luz dourada, a luz rosa, que impulsiona para uma luz branca incandescente. É um portal que a gente entra. E lá a gente vai começar a subir nas nuvens, né? Que é a luz branca incandescente. Sobe o mais alto possível até chegar onde a gente fala que é no Criador, que é o 7º plano. Chega lá, aí lá a gente começa a trabalhar a pessoa. A gente faz divórcio energético, limpeza dos errantes, ganchos psíquicos. Vai fazendo. Com ela toda com o olho fechado ali, tudo em terra. Peço autorização, né? Que tudo a gente faz com autorização da pessoa. Sim, explicando bem o que vai acontecer. Explicando também se vai aparecer alguma coisa, se está tudo bem, se ela concorda. Porque se ela não concordar, a gente não pode nem começar, né? Sim. Porque é muita coisa que aparece. E coisas do passado também, né? Que vem à tona ali. E daí a gente vai limpando. Depende do assunto que ela me passa, a gente vai fazendo a limpeza. Porque tem N coisas pra gente fazer. É muita coisa. Coração partido. Fragmento de alma. Porque o fragmento de alma você dá a cada momento. Quando você tem dó da pessoa, você dá um pedacinho seu para alguém. Isso gera o cansaço da gente. Olha, por quê? Você tem sua energia para outra pessoa. Então, isso tudo a gente devolve os fragmentos para a pessoa, de volta, que não é seu, e traz o seu limpo purificado de volta. Legal. Então, vai trabalhando ali, conforme você vai trabalhando, vai aparecendo alguma coisa. Tira as crenças, coloca a crença positiva, faz download. Travou um pouquinho o teu vídeo, Solange. Travou para vocês? Alguém pode responder? Oi? Só um minutinho. Oi, Solange. Travou, né? Só um minutinho que eu vou chamá-la novamente. Só um instantinho, que ela não está na sala. Mas enquanto ela não volta, é muito interessante que muitos dos assuntos que a Solange está abordando, talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Mas nós somos muito complexos. Quando nós entramos nesse mundo da terapia, existe N tipos de terapia que vão trabalhar vários aspectos de você que você não imaginava que pudesse existir. E isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Porque nós não somos só um corpo físico e material. Nós temos, sim, um espírito dentro de nós, né? Uma alma, e ela adoece muitas vezes. Então, não tem remédio que cure a alma. As terapias que atuam sobre o que é mais sutil em nós. Então, esses vários aspectos que a Solange trouxe, como fragmento de alma, essas questões de coração partido, tudo está dentro do nosso sutil, do que nós sentimos lá dentro, né? Então, o Theta, ele acessa essas informações. Eu já fiz uma sessão de Theta e é bastante interessante, porque realmente nós vamos para outros planos, que a gente diz, para planos mais elevados, que eles chamam de um contato com o Criador, né? Com o nosso próprio eu.
E é muito interessante porque a gente acaba visualizando coisas ali, muitas vezes que a gente nem imaginava que pudessem existir. Deixa eu ver se a Solange conseguiu entrar aqui, para que ela continue nos falando sobre, né? Claro que, assim, todas as terapias, todas as terapias que eu trago aqui, eu conheço de alguma forma, já experienciei e percebi que de alguma maneira trouxe algum resultado para minha vida. Então, por isso que eu quero disseminar e mostrar o quão rico é esse campo das terapias. Ele não se limita a uma terapia, mas a várias, né? Então, para a gente estar podendo conhecer, né? Eu acho que a Solange está tendo dificuldades aí com a internet dela. Ela não está mais conseguindo acessar. Vamos ver aqui. Vamos aguardar um minutinho. Aproveitando para perguntar se vocês querem me dar um retorno aí. Alguém já tinha ouvido falar sobre o Theta Healing, sobre essas questões que a Solange trouxe até nesse momento? Já tinham ouvido falar? E é muito interessante a história da Havaiana, porque no primeiro momento ela atendia outras pessoas e quando aconteceu o câncer com ela passou a não acreditar no que ela fazia, na própria terapia, né? E aí o criador foi entrando em contato cada vez mais, até o ponto dela entender que sim, ela poderia se curar, e ela se curou, e a partir disso que nasceu e foi difundido o Theta Healing. Pessoal, eu acho que a Solange não vai mais conseguir entrar, ela não está mais na sala, realmente. Deve ter acontecido alguma coisa com ela lá. Eu não vou, eu não vou abrir para perguntas, né? Porque eu não tenho esse conhecimento todo. Se ela não conseguir entrar novamente na sala, a gente vai encerrar essa live. Mas a gente vai estar trazendo ela num outro momento, para que ela explique efetivamente, né, da onde ela parou, de repente a gente inicia a live de novo, e ela traga também um exemplo de alguém que tenha procurado ela com alguma questão e foi curado, né? As terapias têm a capacidade de nos transformar e sim de nos curar também, tá? Infelizmente ela não está conseguindo entrar na sala. Ok, não tem problema. A gente sabe que problemas técnicos acontecem, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Provavelmente, numa próxima data, ela vai estar voltando para falar sobre o Theta Healing. Na próxima quinta-feira temos live de um outro assunto. E eu aguardo vocês lá, então. Uma boa noite a todos. E, assim, peço desculpas, né? Infelizmente, assim como a vida, nós não temos controle sobre o que pode acontecer. Mas são coisas que acontecem. Então, nos vemos na próxima quinta. Até mais!